Vamos então começar o primeiro capítulo, o psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. Interessante essa colocação, né? Pessoas terrestres autênticas. Só tinham 18 encarnados ali na sessão mediúnica, né? Ocupando as cadeiras. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Então, esses fios luminosos são as barreiras que tem em torno do trabalho mediúnico, né, na casa espírita. E atrás dessas barreiras são colocados os grupos diferentes, né, que receberão atendimentos diferentes porque têm necessidades diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então, esses corpos de guarda são os guardiões do trabalho, né, onde eles só permitem que passem por essa linha divisória aqueles que estão autorizados pelos dirigentes espirituais do trabalho mediúnico. As entidades necessitadas admitidas ao interior mantinham discrição e silêncio. Então, aquelas que eram admitidas, que esses guardiões permitiam a passagem, se mantinham ali de uma forma discreta e silenciosa. Entrei cauteloso, sem despertar atenção, na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Então, aqueles 18 que estavam ali estavam com o pensamento elevado, mantendo a corrente, né, mantendo ali a sustentação dos trabalhos que estão começando ali na casa. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Então, cada um conforme a sua vibração, conforme a sua elevação moral, os seus sentimentos, os seus pensamentos, que formam a sua psicosfera, forma quem ele é, tem uma cor, tem um cheiro, tem uma vibração. Então, cada um, conforme a sua vibração e a sua cor, emitia energias diferentes. Então, ele coloca aqui,
cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então ele estava vendo ali que a 60 centímetros, mais ou menos, do grupo de trabalhadores, formava-se uma corrente muito diversa da corrente espiritual formada pelo plano espiritual. Porque nessas correntes dos encarnados existem ectoplasma, existem energias eletromagnéticas que dizem respeito à matéria física, que dizem respeito a este planeta. Por isso, elas são tão diferentes das energias do plano espiritual, né, que está concentrada de uma forma mais sutil, que são as energias do perispírito dos desencarnados que estão ali trabalhando. Então, quando a gente fala das energias telúricas, das energias nossas de encarnados, que fazem tanta diferença, que é o choque anímico para os espíritos que vão buscar essas energias na casa espírita, é a isso que nós estamos nos referindo, a essas energias que o André Luiz coloca como sendo tão diferentes. Eu vou repetir. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera, da esfera dele, desencarnado, né? Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, elementos vitais para essa corrente, elementos esses da nossa psicosfera material, das nossas energias materiais, telúricas, né, aqui da Terra. A maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniu. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas, que são essas energias que a gente fala que é o choque anímico, que é o choque de energia da Terra, de energia do corpo encarnado, que faz tanta diferença, que dá essa tranquilidade, esse consolo, esse aconchego, né, para aqueles espíritos desencarnados que estão sentindo tanta falta das energias do corpo terrestre. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora.
alguns são obrigados a esperar semana, meses, anos. Então, quando às vezes o espírito vem dar uma psicografia ou uma psicofonia, colocando que ele está muito tempo esperando a oportunidade de se manifestar, é a isso que o Alexandre está explicando, está se referindo aqui para o André Luiz. Há espíritos que esperam meses, esperam semanas, esperam meses, outros esperam anos para conseguir se manifestar numa sessão mediúnica. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verás, falou Alexandre Gentil, e dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Quando nós falamos da frequência, quando nós falamos do comprometimento, da assiduidade dos médiuns, os médiuns normais, que são os sustentadores, como os médiuns ostensivos, que são aqueles que vão dar passagem, que vão fazer psicografia, que vão fazer a psicofonia, é imprescindível a sua assiduidade. Só faltar quando for realmente necessário, porque o plano espiritual está contando, você vê, tem 6 irmãos ali para se comunicar, mas só veio um médium em condições de trabalho. Então, o plano espiritual modifica ali todo o trabalho que ele pretendia realizar. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, qualquer mensagem alusiva ao grupo, qualquer trabalho extraordinário que o plano espiritual estava preparando para aquele grupo de trabalho, fica ali encerrado, não vai poder ser realizado por causa da ausência dos trabalhadores. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou: preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Cada um tem a sua elevação, cada um tem o seu degrau na escada da evolução, conforme o seu conhecimento, o seu aprimoramento moral. Então, é dentro dos conhecimentos que nós adquirimos através do estudo, através da leitura, através da prática desses estudos, da prática daquilo que nós aprendemos, que nós vamos crescendo os nossos valores morais e vamos evoluindo moralmente. E são os valores morais que vão fazer a diferença entre um trabalhador e outro, entre um médium e outro. E entre o médium e o trabalho que poderá ser realizado através dele. Vai ser conforme a sua elevação moral. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou: preliminarmente devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente.
Então ele precisa ali de um médium que se preparou, do médium ciente da sua responsabilidade e de um médium sereno, tranquilo, para que ele reflita aquilo que a espiritualidade vai apresentar a ele, como um lago cristalino reflete as estrelas, reflete a luz do céu. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Ele precisa renunciar a si mesmo. O que é isto? É ele conseguir, através da sua reforma íntima, de melhorar os seus defeitos, de melhorar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, né? Ele conseguir afastar isso, ele conseguir estar ali pleno, na maior vontade, na maior entrega ao plano espiritual, se entregando a Deus como um filho de Deus, sabendo das suas imperfeições, sabendo das suas dificuldades, sabendo dos seus erros. Somos humanos, sabemos das nossas imperfeições, mas com a vontade sincera de se entregar ali, realizando um preparo anterior, que com este preparo ele mostra a vontade que ele tem de servir a Deus, através de estar preparando, de preparar anteriormente os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua alimentação, os seus dias de vivência. Não é só o dia da reunião mediúnica, nem a 24 horas que antecedem a reunião mediúnica, é a sua vivência nas 24 horas do dia, todos os dias da semana. Ele buscando se modificar e se melhorar, é que ele mostra a vontade que ele tem de servir ao Pai. E é com essa mostra, com esse desempenho, que ele está ali preparado para servir. Então, o que ele diz? Precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Então, sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, a vontade de servir a Deus, a vontade de prestar a caridade, de auxiliar os irmãos que necessitam. E essa vontade não se manifesta 5 minutos antes de começar a sessão. Não adianta só se preparar com a alimentação. Hoje é dia de mediúnico, eu não vou comer carne. Ótimo, já é uma prestação de serviço, já é uma vontade. Mas só isso não vai adiantar. Vai depender do processo mental, vai depender da reforma íntima, vai depender de como ele vive a vida. Porque ele tá aquele dia sem comer carne, mas no dia anterior se empanturrou de carne e de álcool. Aquilo ainda está fazendo a digestão no organismo dele, vai atrapalhar o trabalho. Durante o dia ele brigou com a esposa, ele brigou com o chefe, ele brigou no trânsito. Ele falou um monte de impropérios para determinada pessoa, ele xingou outro porque fechou ele. Ele teve um dia, como se diz na gíria popular, de cão. Não adianta chegar ali na casa espírita meia hora antes e fazer uma oração achando que ele vai estar em condições de dar uma passagem, de fazer uma psicografia ou de dar um passe. Jamais, em hipótese alguma. A preparação, ela tem que ser
diária, a semana toda, com a abnegação que ele coloca aqui, com a precisa renunciar a si mesmo, com abnegação, com o esforço de se modificar, com o esforço de se transformar, na colocação, eu quero servir ao Mestre, eu quero ser um filho que realmente vai fazer diferença para o Pai durante os trabalhos na casa espírita. Então eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso mudar o meu comportamento, os 7 dias da semana, as 24 horas de cada dia. Não é fácil, não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é necessário. É o que ele coloca aqui. Ele precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Porque para entrar em contato com os espíritos sofredores, para entrar em contato com os zombeteiros, para entrar em contato com os menos esclarecidos, você não precisa fazer nada. Basta ir lá, que é o que muitos fazem. Eles simplesmente dão passagem para os espíritos afins que estão em sintonia com ele, né? Iguais atraindo iguais. Mas para entrar em contato com os espíritos superiores e realmente poder enviar uma mensagem, realmente trabalhar para o plano superior, exige uma abnegação, uma vontade muito grande do trabalhador. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Naturalmente, ele é responsável pelos recursos interiores dele, tais como tolerância, humildade, disposição fraterna e a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Aquele que tem vontade, aquele que se esforça, aquele que se prepara nas 24 horas do dia para realizar um serviço edificante, ele vai receber do plano superior o auxílio para que ele tenha naquele dia um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Ele vai receber o auxílio para que não lhe falte o pão de cada dia, tanto o pão do conhecimento, que esse é o mais importante, como o pão físico, porque um trabalhador com fome, passando as necessidades básicas, não vai conseguir realizar um trabalho. Mas ele primeiro tem que fazer a parte dele. Ele primeiro tem que realizar a sua transformação interior, a sua reforma íntima. Às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, se preparando a cada dia, a cada hora para o trabalho. E no dia do trabalho, a abnegação ser maior ainda, né? A vontade de servir ser maior ainda, para se preparar para o trabalho que irá se realizar. O plano espiritual, vendo a vontade de se modificar e de servir, ele ajuda. Se não houver essa vontade de servir, ele deixa cada um a sua própria sorte. E infelizmente nós vamos ver algumas casas espíritas que, quando é feita a consulta, eu tenho uma amiga que foi consultar o Divaldo, a Joana de Ângeles, lá em Salvador, na Casa do Caminho, e ela pediu
uma consulta sobre determinada casa, né, que ela frequentava, e a Joana falou que os benfeitores não passam nem perto da casa, que a casa está completamente dominada pelos irmãozinhos menos esclarecidos. Infelizmente, se não houver da parte dos encarnados uma vontade muito grande, uma abnegação muito grande, um trabalho interior muito grande, os espíritos sérios, os espíritos elevados, aqueles que nós chamamos de benfeitores, que a gente coloca como dirigentes da casa, eles não passam nem perto, porque eles só vão passar perto a hora que eles verem o esforço dos trabalhadores, dos encarnados em se trabalhar e se modificarem. Aí eles vêm em auxílio para esses trabalhadores que querem se modificar, que querem fazer diferença, que querem realmente fazer um trabalho digno com a espiritualidade superior. Não é 5 minutos antes do trabalho mediúnico fazendo uma oração que você vai entrar em contato com o espírito superior. Não é só no dia do trabalho você ficar fazendo oração e se preocupar só com a sua alimentação, não se preocupar com o pensamento e com o sentimento que você levou a semana toda. Você não atendeu o seu irmão, não foi tolerante, não foi amoroso dentro da sua casa, da sua família, com seu filho, com a sua mulher, com o seu patrão, com o seu subordinado. Você não tem vontade de se transformar, de modificar o seu orgulho, a sua vaidade. Você não vai receber em hora nenhuma o auxílio da espiritualidade superior. Mas a hora que ele vê o seu esforço, a sua vontade em se modificar, você vai receber às 24 horas do dia, todos os dias da semana, o auxílio da espiritualidade superior. Não só na hora que você está ali na casa espírita. Eles vão te ajudar o tempo todo. Precisamos ter um merecimento para isso. Isso exige esforço, isso exige vontade de arregaçar as mangas e se transformar. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Encarnados e desencarnados estão conjugados na tarefa a cumprir. Se o encarnado está fazendo a parte dele, o plano espiritual vai se desdobrar para multiplicar as energias que são fornecidas pelos encarnados. Vamos lembrar Jesus, quando Pedro colocou para ele que precisava alimentar a multidão. Ele perguntou: o que tendes? Ele poderia, pura e simplesmente, com a energia dele, ter alimentado todo mundo? Poderia, mas ele iria contra as leis naturais de Deus, e ele jamais fez isso. Então, ele perguntou a Pedro: o que tendes? Tinha alguns pães e alguns peixes, então aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados. É a mesma coisa quando nós nos colocamos para o trabalho mediúnico, para o trabalho do dia a dia, para a nossa vida. Jesus nos pergunta: que tendes? E conforme o que nós temos, nos será acrescentado. Mas aquele que esconde o seu talento, lembrando a parábola do talento, aquele que esconde o seu talento, ou seja, aquele que nada quer doar de si, não quer se modificar, não quer se incomodar, não quer sair da zona de conforto, conforme Jesus coloca na parábola, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Não vai ter ajuda nenhuma, não vai ter nada, nada ali vai se multiplicar, vai ser tirado aquilo que ele tem, porque ele não merece aquele talento que foi colocado ali para ele. Vai ser tirado e vai ser colocado para aquele que tem mais talentos. E a hora que ele tiver merecimento, ele vai receber um talento de novo para ser desenvolvido com ele. Nós temos que entender os ensinamentos de Jesus e pararmos com essas ideias infantis de que basta uma oração que o plano espiritual vem e auxilia em tudo, faz tudo, porque nós oramos. O dia a dia, a vida que nós levamos, é a maior oração que nós podemos fazer a Deus. O maior
exemplo que nós podemos, a maior gratidão, a melhor coisa que nós podemos fazer a Deus e ao Mestre Jesus é imitar o Mestre. Essa é a maior gratidão que nós podemos fazer a Deus. Imitar os passos do Mestre, aprender os seus ensinamentos e nos modificarmos durante as 24 horas do dia. Essa é a verdadeira oração que Deus espera de nós. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Não esperemos que a cada ato que nós estamos fazendo, que é nossa obrigação, perdão, que virá da parte de Deus o bônus hora, como acontece lá no nosso lar. Não. Vamos lembrar que lá no nosso lar também o bônus hora é dado pelos espíritos superiores conforme a vontade, a dedicação que cada espírito trabalha lá. Não é que se trabalhou 1 hora ou 2 horas recebe um salário como aqui na Terra. É a dedicação, a vontade, o quantum de energia, o quanto de si mesmo cada espírito deu, é que ele vai receber o bônus hora. Ele será colocado na sua conta corrente espiritual lá no nosso lar. Perdão. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente, abre aspas, tomar a mão, fecha aspas. Há processos intrincados e complexos. O plano espiritual preparou ali para que ele estivesse bem fisicamente para realizar o trabalho, mas porque ele tem esse merecimento de receber a ajuda do plano espiritual. Tudo que era da parte dele, com os erros, com as infantilidades, com os problemas que nós temos de seres humanos encarnados, com tudo. Porque esse irmão que está aqui não é Chico Xavier, esse irmão que está aqui não é Divaldo Franco. É um irmão, um trabalhador comum como qualquer um de nós, mas que tem o merecimento pelo seu esforço e pela sua vontade de receber. Ele tem o merecimento de receber do plano espiritual a ajuda, até para que a sua saúde física esteja bem ali para poder realizar o trabalho. Para isso precisa ter muito merecimento. Vamos então continuar estudando esse capítulo na segunda parte deste capítulo.